Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí sobre industrialização brasileira e suas características, não é mesmo? Então é isso que nós vamos ver. Rapidamente recapitulando o nosso último encontro aí, a gente tratou de ver e mais ou menos entender como é que se deu o desenvolvimento da atividade industrial no nosso país. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que nós estamos num conjunto de países chamado de países de industrialização tardia, né? Nós temos os países de industrialização clássica, o primeiro foi a Inglaterra, outros países europeus, Japão, Estados Unidos e assim foi. Então, nós temos esse conjunto, que são o conjunto dos chamados países de industrialização tardia. No primeiro grupo nós entramos, que foram aqueles países, como aconteceu com o México e a Argentina, por exemplo, também, que se industrializaram a partir da crise de 1929. Então nós temos esse conjunto. E ainda nós vamos perceber no nosso planeta que acaba ocorrendo o quê? Que acaba ocorrendo aí a presença de um último grupo de países que se industrializa a partir da década de 1970, lá na Ásia do Pacífico, que eles são conhecidos como os famosos tigres asiáticos. Então são processos históricos diferentes, e por serem processos históricos diferentes, nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Nós acabamos percebendo aí que vão gerar parques industriais que eles também acabam sendo muito diferentes aí, certo? Então, hoje a gente vai tratar de ver uma aula um pouquinho mais rapidinha aí, onde nós vamos tratar de fazer aquela coisa da da geografia da indústria clássica. O que consiste isso? Aonde se localiza a indústria? Quais são as suas principais características? E assim por diante. Tá? Então, para a gente começar a conversar sobre isso, dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Né? Então, se você for perceber esse mapa, ele vai tratar de ter uma lógica aí, fica preocupado muito, o que produz o que e aonde, né? Mas ele é uma lógica que mais ou menos repete a lógica até mesmo de ocupação do nosso país. Então, de cara, nós já percebemos o que? Essa região mais litorânea e toda a região centro-sul, com exceção aí de estados como Mato Grosso, Goiás e assim por diante, é onde está a forte concentração industrial brasileira. Essa forte concentração industrial brasileira é um processo que ele está diretamente relacionado com o quê? Lá com o período da nossa colonização. Mas calma lá, Rivaldo. Você falou no nosso último encontro que aquele período não tinha indústria. Ou se tinha, não era significativa. Exatamente, eu falei isso. Tá? Mas outras atividades relacionadas ao setor primário trataram de fazer o quê? Desenvolver os primeiros polos econômicos brasileiros, bem mais, bem mais próximo do litoral e concentrado aqui em São Paulo e nos 3 estados do Sul, Rio de Janeiro também, correto? Então aí, primeiro você forma esses polos econômicos, né? As cidades começam a se desenvolver, mesmo que essas primeiras cidades não tenham muitas características urbanas, elas não passam de uma pequena extensão do campo, mas são núcleos urbanos. Com o passar do tempo, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que esses núcleos urbanos, eles vão ter um desenvolvimento econômico um pouquinho maior. Se você for bater o olho de cara aqui, nós sabemos qual é o estado mais rico e mais desenvolvido do Brasil e que, por consequência, nós acabamos encontrando o quê? Também uma concentração maior de atividade industrial. O estado de São Paulo. Mas por que será que acontece isso? O estado de São Paulo, nós vamos acabar tendo que esse desenvolvimento aí, ele está diretamente relacionado com aquele momento que nós falamos, da crise de 1929
e um pouquinho anteriormente a presença de uma atividade cafeeira lá que criou a infraestrutura necessária para esse desenvolvimento, certo? Daí isso foi desenvolvendo um processo muito lento. Lembra que eu citei a questão relacionada com o Getúlio Vargas. E os dois grandes centros urbanos no Brasil foram desenvolvendo essa atividade industrial, que até hoje é reflexo desse primeiro momento. São Paulo e o Rio de Janeiro. Lembrando muito bem que é a região mais litorânea aí. Correto? E os estados do Sul? Os estados do Sul, eles passaram a ter uma atividade industrial um pouquinho mais tardia. Muito dessa atividade industrial aqui também relacionada com o quê? Com o fornecimento para a indústria paulista. Você pega, por exemplo, muito da indústria do Paraná, da cidade de Curitiba, de Santa Catarina, desenvolve toda uma indústria moveleira, muito relacionada com embalagens no primeiro momento, que eram consumidas lá. Então é esse primeiro momento que nós vamos ter, esse desenvolvimento industrial, mas ele é um desenvolvimento industrial lento. Você perceber mais na região sul, o que acaba acontecendo nessa região sul, você vai ter uma indústria que ela se interioriza um pouquinho mais, estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, né? Mesmo o estado de São Paulo, Minas Gerais, menos isso, né? O que nós acabamos encontrando aí? Nesses estados do Sul, muito isso é fruto também daquilo que está relacionado com uma colonização mais de europeus já industrializados. Perceba você, ó, que a região Nordeste, principalmente, ela tem como uma forte aparência ali, né, visual mesmo o negócio, a presença dessa indústria localizada muito próximo no litoral, principalmente na chamada zona da Mata Nordestina. Qual é essa razão? Também nós tivemos ali um princípio de um desenvolvimento muito grande da economia, foram ali que ocorreram os primeiros ciclos econômicos, que levou a uma certa urbanização, que mais tarde favoreceu a atividade industrial, correto? Então, tudo isso é a década de 1930. 1956, lembra que nós falamos do Getúlio Vargas? Getúlio Vargas trouxe para nós a indústria automobilística da região do ABCD paulista. Uma indústria que ela continuou concentrada em São Paulo. Ainda o Getúlio Vargas, ele tratou de fazer o quê? Getúlio Vargas não, você me desculpe, Juscelino Kubitschek. Ele criou essas rodovias que ligaram principalmente essas regiões aqui. Então, com essas rodovias, por exemplo, uma BR-116, que vai do sul lá ao nordeste, o que ele tratou de fazer? Esse parque industrial que estava consumindo já produtos do sul, ele passou a se desenvolver com uma velocidade muito maior, facilitando o transporte. A mesma coisa não aconteceu no nordeste, porque em vez de você criar um parque industrial para fornecer para São Paulo, nós tivemos o quê? São Paulo crescendo, o Sudeste crescendo de forma geral, um êxodo rural muito grande, né? Então, saíam os nordestinos de lá, migravam aqui nessa São Paulo, nesse Sudeste crescente, não desenvolviam a indústria lá. A indústria que fornecia lá, ela poderia produzir aqui no Sudeste, e agora esse novo sistema rodoviário aí favoreceu esse desenvolvimento, correto? Então nós vamos perceber isso aí. A partir de 1964, regime dos militares, isso ainda é favorecido. Vai ter um período de forte desenvolvimento da industrialização nessa região aqui, que é a região de Manaus, criação de sua Zona Franca, correto? E assim vai acontecendo. Então você perceba, é um processo de industrialização que vai se aproveitando de estruturas anteriores, certo? Só agora, muito mais recentemente, na década de 1990, que nós percebemos que essas mudanças aqui, elas passaram aí a ter outros caminhos. Quais foram esses outros caminhos? O que essas mudanças trouxeram para nós? Bom, se você lembrar um pouquinho da nossa última aula, eu tinha chamado a sua atenção que a década de 1990 foi a década de abertura do mercado nacional, que era um dos mais protegidos do mundo. O que aconteceu com essa atividade industrial? Década de 1990,
a grande marca que nós vamos encontrar é uma coisa chamada de descentralização industrial. Centralização vem da onde? Indústria do Sudeste. Então, nossa economia aberta começou a atrair uma quantidade muito grande desse capital produtivo, desse capital industrial. Correto? E daí nós acabamos tendo qual foi a consequência direta aqui. Os empresários chegavam até o Brasil. Ah, eu tenho interesse em instalar uma nova indústria aí. Ah, vou instalar lá no Sudeste? Sim. Só que o Sudeste tem alguns problemas. Por ser uma região muito rica e desenvolvida, custo imobiliário e terreno é caro. A mão de obra ela é mais organizada, então ela tem mais reivindicações, os salários são maiores. E diversas outras características que nós temos aí. Então aí, mas não existe outra região no Brasil que nós podemos? Nós tivemos justamente aí, que começou, por assim dizer, o quê? Uma guerra fiscal, ou um período que ficou conhecido no Brasil como período de guerra fiscal. Então era assim, uma determinada indústria, ela tinha interesse em se estabelecer no Brasil, então ela anunciava, eu vou para o Brasil, né? Naquele momento, os estados, eles começavam, através dos seus governos, a fazer o quê? A oferecer uma quantidade muito grande de vantagens. Você não precisa necessariamente ir lá para o Sudeste, onde já está socado de fábrica ou de montadora de automóveis. Você pode escolher outras unidades da federação. E olha lá, ó, já em 2006, o que é que nós percebíamos que aconteceu aí? Você vai ter Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo a mesma coisa. Lá na Bahia, mais tarde até mesmo em Goiás, nós vamos encontrar fábricas de automóveis. Por quê? Vinha a fábrica que queria se instalar, o outro governador falava o quê? Não, ó, se você vier se instalar no meu estado, você vai receber, por exemplo, um certo período de anos que você não vai pagar impostos. Guerra fiscal. Só isso? Não. Eu te dou terreno, a infraestrutura, por exemplo. Te dou toda uma logística para você estar utilizando aí. Então daí o empresário ele tratava de fazer o que? Ele parava e pensava. Qual seria mais vantajoso para mim? É claro que não adianta também você ir produzir lá em Roraima, né? Nada contra o estado. Mas lá você não tem uma estrutura suficiente para adotar um certo tipo de indústria. Então daí esse empresário escolhia. Posso ver aquele ou aquele estado. Então nós acabamos sendo aí que essa indústria ela se descentralizou. Quero que você preste uma atenção muito grande. Não é exclusivamente a indústria dos veículos, a indústria automotiva. Foi o que eu encontrei de exemplo para trazer aqui para você. Então esse mesmo tipo de indústria nós acabamos encontrando o quê? Uma diversidade muito grande de outras indústrias que passaram a ter características muito parecidas, características de dispersão espacial. Tudo bem? Então tá, olha lá, como já é de praxe para nós, deixar aquela atividade básica aí para você. Você vai lá, desenvolvendo habilidades, página 740, página 741, lá existe um conjunto muito grande, um conjunto muito significativo de exercícios. Muito interessante. O exercício não é só, fiz, tá? O exercício, ele pega toda essa parte teórica que eu trouxe aqui, que eu desenvolvi com você, e ele, vamos ver se você entendeu exatamente isso. Qual é a tua jogada aí? Ele traz situações, ele traz novas informações. Eu gostaria de ter mais tempo aqui com vocês para a gente fazer mais aulas apenas e exclusivamente de exercícios, tá bom? Então ficamos por aí hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.